dificuldade, pelo jeito, mundial nas redes sociais. A gente vai gravar e depois disponibilizar nos canais sociais, aí nas redes sociais. E, enfim, são coisas da vida, né? Dificuldades que todos nós enfrentamos. Ela está dizendo que já está funcionando a internet? Bom, agora deixa assim, porque nós não vamos mexer, depois eu publico igual, para a gente não estar em cima do nosso horário. Então vamos todos nós elevarmos nossos pensamentos a Deus Jesus, agradecendo ao Pai por estarmos reunidos, buscando conhecimento,
que nos consola, que nos conforta, que nos liberta das nossas amarras, que todos nós temos ainda dificuldades a serem vencidas coletivamente, individualmente, principalmente individualmente, todos nós, e que a doutrina espírita nos auxilia, não resolve os nossos problemas, porque os nossos problemas, a solução às vezes são de origem em outras existências, em dificuldades que nós mesmos criamos para nós mesmos, mas a misericórdia divina sempre está nos ajudando e nos auxiliando a vencer essas dificuldades. Então devemos sempre agradecer a Deus, agradecer a Jesus, porque Ele, em si não precisando, nos mostrou que é necessário ter fé, como é o tema de hoje, depositando no Pai integralmente a sua vida, como Ele nos deu o exemplo. Que Deus nos abençoe, nos ilumine nessa tarefa de hoje, nesse estudo de hoje. Que assim seja. Então o tema de hoje é a fé que transporta montanhas. Nós todos temos incutidos, no nosso ser essa noção de que precisamos depositar a nossa fé, principalmente daquilo que nós não dominamos, que foge, das nossas possibilidades, como por exemplo da nossa própria vida, do quando nascemos ou de quando vamos desencarnar, das dificuldades que fogem totalmente do nosso controle e que a gente deve e tem que entregar nas mãos de Deus. Então, eu achei essa frase muito bonita: a criatura que avança na terra sem fé é como uma embarcação, sem bússola, flutuando a esmo. Então, nós precisamos de ter fé. Então, citando esse exemplo que está em São Mateus, em Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20, o exemplo da fé. O Evangelho, então, segundo o Espiritismo, quando ele veio, citando o exemplo esse da Bíblia, quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ou seja, orientado, um espírito com certeza que estava atuando naquela criança, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. E aí os discípulos vieram perguntar para ele, por que nós não conseguimos? Se tu nos destes, em tese, o poder de curar, por que nós não conseguimos? E Jesus então responde a eles: foi por causa da vossa pouca fé. E aí dá o exemplo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que é quase como um grão de areia, dirás a este monte: sai daqui e vai para colar. Então vejam como Jesus nos ensina que nós precisamos de tão pouco para exercitar a fé. Então diz o livro do Espírito, um espírito protetor, através da psicografia, no livro dos Espíritos nos diz: fé é a consciência que o homem tem das faculdades imensas depositada em germe, quer dizer, no nosso ser, está gravado no nosso espírito, no nosso íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então o exercício da fé nada mais é do que o próprio exercício da nossa vontade. E nós vamos ver mais adiante que a fé não tem nada a ver com coisas sobrenaturais, com milagres sobrenaturais.
e depende sim do poder e da ação da nossa vontade. O homem caminha com as próprias pernas e os próprios recursos. Jesus e Deus suprem o que está além. É aquilo que nós falamos no início, né? Aquilo que foge do nosso controle, que nós não temos o menor controle sobre certas determinadas situações que acontecem conosco, é aí que entra o exercício da fé, que é entregar nas mãos de Deus e Jesus, não esperar que isso aconteça como um milagre, né? Como muitos imaginam, ou muitas vezes numa atitude certamente infantil da nossa parte, querendo barganhar com Deus, querendo barganhar com Jesus. Eu faço isso, tu me dá aquilo. Se eu fizer isso, né, eu ganho aquilo. Isso ainda é em nós uma atitude infantil, de que nós podemos negociar com Deus, oferecendo, que era nos primórdios, né, quando nós fazíamos as oferendas lá, quando nós vivíamos naqueles povos indígenas ainda, nós fazíamos oferendas aos deuses e os deuses retribuíam. Então isso para nós é uma atitude ainda infantil de querer negociar com Deus. A fé não tem nada a ver com isso. E aqui nós vemos na obra Gênesis, no capítulo 14, o que significa essa fé. Ela, na verdade, para nós significa até uma reação química no nosso organismo que faz com que a gente consiga, muitas vezes, o que se pode chamar de impossível. Então, no capítulo 14 da obra Gênesis, item 14, nos esclarece sobre a ação dos espíritos na manipulação dos fluidos pela força do pensamento. Pensamento, vontade, né? Por causa da vossa pouca fé, por causa da vossa pouca vontade, por causa do nosso pensamento. Pelo pensamento e a vontade, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam, dispersam, organizam, com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades. Como um químico muda os gases ou de outros corpos, combinando segundo certas leis. É grande oficina ou laboratório da espiritualidade. Então, quando nós direcionamos o nosso pensamento, né, que é a nossa fé em si mesmo, e aí nós deveremos exercitar a fé acima de tudo em nós também, né? Também em nós, em Deus, mas em nós primeiro. E aí o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética que rege as moléculas de que são formados os órgãos do nosso corpo. Ao invocar a fé, por exemplo, colocamos em movimento determinadas vibrações e alterações químicas em nosso cérebro enquanto pensamos. Essas vibrações vão percorrendo os caminhos dos neurônios, depois no nosso corpo como um todo vai atingir nossas células. É, por exemplo, essa questão das doenças, né? Como nós criamos as doenças? É pelo pensamento também. Claro que nós sabemos que algumas situações têm origem em outras existências, na nossa programação reencarnatória, né? Doenças, por exemplo, que acontecem conosco, mas o poder do nosso pensamento é tão grande que através dele nós vamos bombardeando as nossas células com pensamento positivo ou com pensamento negativo. E esses pensamentos, que são alimentos para nossas células, elas vão se acostumando com elas. E elas vão pedindo ou alimento positivo ou alimento negativo. E o que é, por exemplo, não se fazendo, porque eu não sou médico, né? Mas o que é o câncer? Não é uma célula louca, uma célula que enlouqueceu? Então, muitas vezes nós, de novo, né? Não estou aqui falando que tudo que nos acontece é em função disso, né? Mas quando nós alimentamos as nossas células com pensamentos negativos, nós estamos, na verdade, causando ou fazendo com que elas causem doenças em nós mesmos. Por isso é que Jesus dizia àqueles a quem curava: foi a tua fé que te curou. Né? Não foi um milagre de Jesus, uma coisa miraculosa, senão a
potencialidade dele, que é o Espírito puro, né, nos potencializando aquela vontade que já estava em nós, já estava. Quem que está doente e que não deseja se curar? Né? Quem? Quando Jesus disse que a fé remove montanhas, isso é importante também, né? Porque tudo, né, que Jesus falava, imaginemos para aquele povo daquela época, sem cultura, sem conhecimento. Então, as montanhas a que Jesus se referia, né, são mais de ordem moral do que propriamente uma montanha, né? Ficar tirando uma montanha daqui e levando para ali. Então, quais são essas pedras, essas montanhas, né, que a fé transporta? São as dificuldades, as nossas resistências, o nosso preconceito que nós ainda temos, o nosso orgulho, né? O orgulho e egoísmo que ainda é, e os Espíritos nos ensinam, a grande chaga da humanidade, os interesses materiais, e aí entra a questão da barganha, a questão de fé, né? Eu tenho fé que eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um barco, eu vou comprar um carro, né? E aí deposita a sua fé, e aí não consegue e se frustra. Foi Deus que não nos deu aquele bem material que a gente queria? Não que a gente não deva sonhar. Em absoluto, nós devemos sonhar, nós devemos trabalhar para atingir os nossos sonhos. E aquilo que foge, de novo, né? Aquilo que foge do nosso controle, a gente deve entregar. Nem sempre aquilo, isso é importante dizer, nem sempre aquilo que nós queremos é o melhor para nós. E aí, sem que a gente saiba, a justiça e a misericórdia divina estão agindo. Eu vi um dia um palestrante dizendo essa frase, eu achei muito interessante, que a justiça divina, ele fez bem assim ainda com as mãos, que a justiça divina nunca está dissociada da misericórdia. A justiça divina tem que ser feita, né? Nós sabemos que todos nós estamos atrelados a essa justiça que é para todos, que essa não tem advogado que manipula isso ou aquilo, mas a misericórdia divina está sempre atrelada a essa justiça. Então, além dessas questões materiais, a cegueira, são tantas montanhas que atravessam nossos caminhos, mas não nos iludamos, na grande maioria das vezes somos nós mesmos que colocamos. Então essas montanhas que Jesus se refere, são aquelas, na maioria das vezes, as montanhas que nós colocamos no nosso caminho. É algo de que não necessitamos, mas nós queremos, né? É algo de que nós sofremos por não ter, e aquilo talvez seja um grande mal para nós, seja de ordem material, seja até de ordem emocional. Achamos que Deus não é assim tão amoroso quando nós não conseguimos, né? Quando nós barganhamos com Deus e nós não conseguimos. Desta forma, muitas vezes dizemos decepcionados: por que justo comigo? Por que eu adoeci, por exemplo? Sendo que se nós fizermos essa anamnese, como os médicos falam, né? Que é essa verificação da origem do nosso problema, porque o nosso problema, quando se manifesta no nosso corpo, ele está lá na ponta, a origem dele certamente não está lá, está na nossa alma, né? Tudo origina da nossa alma, dos nossos desregramentos da alma, dos nossos destemperos da alma. Quando nós, por exemplo, ficamos com raiva, essa reação química que acontece no nosso corpo, pelo nosso pensamento, é uma das coisas que envenena as nossas células. Enquanto nós mais temos raiva, mais nós vamos alimentando as nossas células com aqueles sentimentos, que na verdade se transformam em elementos químicos, né? E é por isso, e essa é uma das causas que pode originar doenças no nosso corpo. Ou Deus quis assim, como se Deus pudesse querer, né? Como se Deus pudesse querer que a gente sofra. Não, de forma alguma. De novo, a justiça divina sempre se faz contrabalanceada com a misericórdia, sempre.
pudesse querer coisas ruins que nos aconteçam. Não, somos nós que atraímos, né, o resultado das nossas escolhas, que é o que diz aqui, a devolutiva do que fazemos, ou seja, o resultado das nossas escolhas. Desejamos e até pensamos. E aí Emmanuel, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que aliás as obras de André Luiz mostram muito essa relação que nós temos com o nosso pensamento, com a quem nós atraímos com o nosso pensamento, porque além de nós nos envenenarmos muitas vezes com o nosso pensamento, nós atraímos aqueles que nos ajudam a nos envenenar, que são quem? Os espíritos ignorantes como nós, que muitas vezes nos desejam fazer mal, né? Adversários do passado, ou muitas vezes nem nos deseja, nem tem um comprometimento de vidas passadas, mas simplesmente porque nós os atraímos, e porque eles pensam como nós, então eles se aproximam de nós, ajudando a nos prejudicar a nós mesmos. Então, no livro Os Domínios da Mediunidade, André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, ao prefaciar a obra, informa que todos nós estamos ligados por faixa de sintonia, como no rádio, né? Quando a gente muda o dial do rádio ali, o controle do rádio, nós sintonizamos o tipo de música que nós quisermos. Música clássica, pagode, funk, música de todo o gênero. Nós é que selecionamos. Da mesma forma, nós sintonizamos com aqueles que pensam mais ou menos de acordo conosco. Pode ser os espíritos superiores, né, que vibram numa sintonia, eles estão lá numa estação, como no rádio, né, numa sintonia, eles não descem a nós. Nós é que temos que sintonizar com eles. Eles não vão ficar baixando a sintonia deles para ficar sintonizando conosco que estamos aqui. Então, eles estão aqui, sempre na mesma sintonia. Nós é que temos que sintonizar com essa espiritualidade. Então, na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia, diz Emmanuel. Todos somos médiuns, temos mediunidade em graus diferentes, então sintonizamos com esses espíritos dentro do campo mental que nos é próprio. Associamos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou as forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Então a fé está relacionada sim à nossa higiene mental, o que não é fácil, disso de passagem, né? Outro dia eu vi no Facebook, que hoje não está funcionando, ou que já voltou, que nós durante o dia, nós nos distraímos ou nos concentramos com as nossas atividades do dia a dia, mas que à noite, muitas vezes, quando nós nos deitamos, os pensamentos vêm dançando uma carena, né? Ou seja, vem assim, ó, em ondas na nossa cabeça, porque a gente pensando tudo que é bobagem muitas vezes, né? Tudo que é bobagem muitas vezes. As diferentes tipos de fé, então, uma fé vacilante, que é aquela que não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Sois deuses, disse Jesus, né? Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode dizer esse monte, sai daqui e vai para colar. Então nós temos que depositar em nós a fé, a certeza de que podemos. E aquilo que nós não conseguimos, que a gente também deposite em Deus, porque se não conseguimos, não era o momento, era necessário que passássemos por aquela dificuldade. Aí a gente tem que estudar. Por isso a doutrina espírita nos orienta, né, de que a gente estude, que a gente aprenda, não que a gente não vá sofrer. Alguém pode pensar, os espíritas não sofrem porque eles são resignados, porque eles conhecem, porque eles entram em contato com os espíritos superiores. Isso, nada disso. A gente
erra da mesma maneira, a gente sofre da mesma maneira, a gente tem dificuldade de lidar com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, nos desordenamos os nossos pensamentos muitas vezes, sentimos raivas, porque são emoções que fazem parte da vida de todos nós. Ninguém, nem o espírito puro, chegou a ser um espírito puro sem que tenha todas essas emoções. Só que eles dominam as emoções, enquanto que nós, as emoções é que nos dominam ainda. Hesitação, incerteza, sente a sua própria fraqueza, julga suprir muitas vezes com violência. As pessoas muitas vezes reagem de forma violenta porque não conseguem, não sabem lidar com os seus próprios sentimentos. A fé cega é aquela que não estuda, né? que aceita sem nada verificar. Todas as religiões têm os livros de orientação, né? Seja o Evangelho segundo o Espiritismo, seja a Bíblia, seja a Torá, seja o Alcorão. Agora, os homens que as leem e interpretam da sua maneira ou da sua vontade, isso pode se transformar numa fé cega. Pode conduzir ao fanatismo, cedo ou tarde desmorona, porque a verdade sempre é a verdade. A verdade não muda, assim como as leis de Deus não mudam. A fé robusta é aquela que é calma, é aquela que estimula a paciência. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ensinou-nos Jesus. Apoia-se na inteligência e na compreensão das coisas. Tenha certeza de chegar ao objetivo visado. Conjuga-se com humildade. Ah, não, se Deus não me der, eu me rebelo contra Deus. Isso é infantilidade, nossa, ainda. Caracteriza-se pela maior confiança em Deus do que a si próprio. De novo, eu quero comprar um carro, eu quero coisas materiais, isso é natural, É natural. Eu quero outras coisas, enfim. Aquilo que eu não consigo, que eu possa entregar nas mãos de Deus. Não foi o momento, não é a hora, enfim, entregar nas mãos de Deus, independente de entender ou não. Oferece perseverança, energia, recursos contra os obstáculos. Obstáculos tem em qualquer lugar, todos nós enfrentamos. Ao levantar, a gente já tem aquele obstáculo de querer ficar na cama ou levantar, enfim. E a fé raciocinada, que usa como base a razão, que é inabalável, a fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Está no Evangelho. E aí como anda a nossa fé? Se nós estamos tristes, busca de novo o teu íntimo e verás que escapou sorrateiramente a tua fé. Se te sentes por momentos que seja ódio de alguém, certamente que a tua fé te faltou. Se falas mal de alguém, é certo que a fé não se fez presente no teu coração. Quem de nós não se enquadra, Eu já me enquadrei em 3 desses aí, mais ou menos, assim, Já me vi em situações semelhantes. Se esquece o amor ao próximo, é pois a fé que te faltou nas entranhas do ser. Se fostes enredado pela ignorância, desfazendo-te das qualidades alheias, pode verificar que a tua fé está escondida nas dobras do ciúme. Se não respeitas os direitos alheios, certo é que esquecestes a fé. Se tu deixas passar despercebida a caridade, o que dizer da fé? Se não te lembras do amor nessas feições mais simples da vida, é porque te faltou a presença da fé. E os Espíritos nos ensinam que, quando nós dedicamos, falando da caridade, que é importante,
Quando nós dedicamos o nosso tempo em favor dos outros, nós não temos tempo de chorar as nossas dificuldades, nós esquecemos as nossas dificuldades. Então, segundo Emmanuel, a fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. É não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Para os espíritos desencarnados que já adquiriram muitos valores em matéria de fé, qual é o melhor bem da vida humana? A consciência pura e reta, o que é muito difícil ainda para nós. Esse é o maior tesouro que nós podemos edificar no nosso coração, para que a gente possa crescer em termos de fé em si mesmo e de fé no nosso Pai, iluminada pela fé e edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados. E aí Hamed, no livro Renovando Atitudes, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, diz que esse impulso intuitivo do ser humano ligado às faixas da fé é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. Isso é outra questão. A doutrina espírita nos ensina de que nós estamos num processo educativo. Assim como nós, eu já fiz essa analogia e gosto muito de usar essa analogia, de que nós, assim como as crianças, não conseguem passar da infância à maturidade sem passar pela adolescência, pela juventude, e assim a gente é na vida. A gente está num processo de desenvolvimento que ele é lento para nós, ainda parece lento, mas que hoje, se hoje nós olharmos para trás, nós veremos o quanto nós já evoluímos, ao passo de que nós já estamos aqui buscando esse aprendizado, enquanto outros irmãos nossos ainda jazem aí pelas ruas da vida, prejudicando os outros, matando, roubando, cometendo atrocidades que nós já, graças a Deus, não fazemos mais. A fé não é equivalente a uma muleta vantajosa que nos ajuda somente em nossas etapas difíceis, nem providências de última hora para alcançarmos nossos caprichos imediatistas. De novo, Hamed aqui nos alertando que não adianta a gente, numa atitude infantil, desejar barganhar com Deus, ou num momento difícil dizer assim, não, agora eu vou mudar porque eu, aquelas famosas barganhas que a gente faz, promessas, aquelas promessas de última hora. Então nós sempre teremos, se não essa existência, porque a vida ela é só a existência, não existe a morte. Nós mudamos de faixa etária, de faixa de vibração, da vibração material para a vibração espiritual, e assim sucessivamente, aprendendo sempre e crescendo sempre. Alguns estacionam, a gente sabe, mas o objetivo maior é sempre andar para frente. E aí Joana de Anges, na obra Celeiros de Bênção, na psicografia de Divaldo, nos diz isso, A fé, além de virtude espontânea, é uma conquista intelectual. Ou seja, a gente aprende, a gente exercita a ter fé. Isso não brota do nada no nosso ser. Devemos adubá-la com os valiosos recursos da oração e do trabalho. A oração. A fé nos dá, a oração nos dá a base para a fé, para ter fé, a fim de que não desapareça. E aí, para finalizar, eu separei um conto que é chamado Fé e Perseverança de Meimei. Esse conto está no livro Pai Nosso, item 14, psicografia de Francisco Xavier. Diz então: 3 rapazes suspiravam por encontrar o Senhor a fim de fazer-lhes rogativas. Depois de muitas orações, eis que certa vez, no campo em que trabalhava, apareceu-lhes o carro do Senhor guiado pelos anjos. Radiante de luz, o divino amigo desceu da carruagem e pôs-se a ouvi-los. Os 3 ajoelharam-se em lágrimas de júbilo e o primeiro implorou a Jesus:
o favor da riqueza. O mestre bondoso determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. O segundo suplicou a beleza perfeita, e o celeste benfeitor mandou que um dos servidores lhe desse um milagroso unguento, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. O terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei o que escolher. Dá-me o que for justo, segundo a tua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um dos seus anjos lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida abençoou-os e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu ansioso, mas desencanto. Ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros riram-se dele, supondo-o ludibriado, mas o jovem afirmou a sua fé no Senhor. Levou consigo a pedra e começou a desbastá-la, procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou aí um soberbo diamante. Com ele adquiriu grande fortuna e com a fortuna construiu uma casa onde os doentes pudessem encontrar refúgio e alívio em nome do Senhor. Vivia feliz, cuidando de seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram a porta. Não teve dificuldade em reconhecê-los. Eram os 2 amigos, antigos colegas de oração, que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se chorando de alegria, e nesse instante o Divino Mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. Então este é o exemplo de que muitas vezes a desilusão que acontece, nos nossos corações, de talvez não ter uma vida que nós desejaríamos, maravilhosa, sem problemas financeiros, uns filhos formados, casa na praia, enfim, coisas materiais, e nós não temos, ou outras coisas que desejamos, que a gente possa se lembrar dessa fábula, dessa história contada, mas que no fundo, pode realmente acontecer, de que muitos têm essa ilusão de que as coisas materiais é que trazem a felicidade, sendo que, como disse Jesus, os verdadeiros tesouros que a gente leva para o mundo dos espíritos ou para a eternidade são aqueles tesouros que a gente adquire e faz a economia dentro do nosso coração, que a gente carrega dentro de si mesmo, porque o resto dos ladrões roubam, a ferrugem come. E aí, para finalizar, uma mensagem de Chico: a preocupação olha em volta, a tristeza olha para trás, a fé olha para cima. Que a gente possa olhar para cima, de novo entregar as nossas dificuldades, as nossas vitórias também, nós não podemos deixar sempre de agradecer por aquilo, os objetivos que a gente alcança, seja na saúde, por exemplo, Como eu disse, são várias coisas que nós desejamos ao longo da nossa existência. Saúde, muitas vezes, poder ter um alimento, poder ter a saúde, agora nesse período de pandemia, e quantas criaturas desencarnaram. Então, que a gente possa sempre agradecer, porque ninguém está na família errada, ninguém está no lugar errado, ninguém está na vida errada. Todos nós estamos nessa vida com o maior objetivo, que é o aprendizado. Que a gente possa confiar e exercitar e continuar exercitando a fé. Convidamos então aos médicos a se posicionarem. Então, que possamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Deus Jesus, rogando que o Pai nos ensine a
podemos exercitar a fé nos nossos corações, fazendo com que a gente possa crescer, que a gente possa amadurecer, que a gente possa ter saúde, que a gente possa ter paz, que a gente possa levar a paz aos corações que precisam, seja na nossa família, seja na nossa comunidade, seja em torno de nós, no trabalho, em qualquer lugar. Que esses ensinamentos de fé possam confortar os nossos corações, que muitas vezes está angustiado, porque isso não nos exime de cumprir as tarefas, de resgatar as nossas faltas, de aprender com os nossos defeitos, que possamos caminhar juntos, sabendo que todos nós estamos em situações semelhantes, todos nós estamos aqui para nos ajudarmos, sempre haverá corações, mãos a serem estendidas em nossa direção, para que a gente possa vencer a nós mesmos e vencer esse mundo, como disse Jesus: tendes fé, porque eu venci o mundo e vós também. Que Deus possa nos abençoar na tarde de hoje, fazendo com que nós possamos sair daqui com um coração mais leve, com um pensamento mais tranquilo, e que possamos levar esse pequeno conhecimento, compartilhando com os nossos familiares, com aqueles que nos rodeiam, levando também, de certa forma, um pouco de paz a esses corações. Que assim seja, que possamos retornar aos nossos lares com segurança.